Bom dia, boa tarde, boa noite, ou a paz do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus esteja com você o dia todo, todo dia. Como eu não sei que horário esse vídeo vai chegar até você, então que a presença do Senhor seja contigo sempre, em todo momento do seu dia e da sua noite. Eu quero te trazer uma palavra da parte do Senhor para o teu coração, a nossa reflexão de hoje, em Mateus capítulo 25, versículo 38, que diz assim: E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo, o rei lhe dirá: Em verdade vos digo, que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Essa palavra está voltada para uma passagem da Bíblia que fala sobre o juízo final, fala sobre separação do bom e do ruim, do bom e dos maus. E Jesus aqui ele estava falando sobre essa separação ou sobre como nós agimos no nosso dia a dia. Mas eu quero te fazer uma reflexão hoje, eu quero chamar para uma reflexão sobre o que você vê, o que eu vejo no dia a dia. Jesus estava falando ali e ele foi interrogado quando foi que ele estava com fome, que deram comida, que aquelas pessoas, que os discípulos, que os fariseus, que todos aqueles que estavam à sua volta, que estavam sendo julgados, quando foi que eles deram comida para Jesus? Então, quando foi que Jesus estava preso e que eles foram ver Jesus? Ou na passagem seguinte, que não foram ver, porque tem aqueles que foram e os que não foram. Então, Jesus disse assim: todas as vezes que vocês fizerem a um dos meus pequeninos, você está fazendo a mim. Eu acredito que é muito fácil nós hospedarmos Jesus em casa, nós servirmos a Jesus. Imagine você sabendo que Jesus vai almoçar na sua casa. Você ofereceria o melhor almoço que você pudesse. Mas Jesus ele deixou bem claro que para servir a ele tem que ser de uma forma em que nós não imaginamos, que vai contra as nossas leis interiores ou as nossas escolhas. Porque quem de nós hoje serve da forma que Jesus quer que nós servamos, né? Porque Jesus disse assim, ó: quando vocês vê um desses meus pequeninos e vocês fizer por ele, você está fazendo a mim. Quando nós vemos uma pessoa na rua, quem sabe um mendigo, um andarilho, quando nós vemos alguém na prisão, quando nós vemos alguém que é estrangeiro, qual é a primeira visão que vem na nossa mente? Quem sabe se proteger. Não, portão fechado, tenho que me proteger. É essa a nossa visão. E muitas vezes nós passamos por pessoas do nosso lado, pessoas que estão carentes de um olhar diferente, carente de um abraço, carente de ser atendido às suas necessidades, e nós ignoramos. Mas nós não estamos ignorando essas pessoas, nós estamos ignorando a Deus, que Ele nos deixou para servirmos uns aos outros. Ele nos deixou para acolhermos uns aos outros, para estendermos as mãos. E Jesus disse que quando nós fizer por essas pessoas, quando eu visitar aquele que está atrás das grades, mas atrás das grades, Jesus mandou ele lá visitar só os bonzinhos. Quem disse que são os bonzinhos que estão lá? Se estão lá, eles estão por delitos, eles estão por crime, independentemente se são inocentes ou não. Mas quando eles vão para lá, são suspeitos de crime. Até ser julgado, a visão é essa. Mas Jesus mandou visitar a todos que estivesse na prisão. Por quê? Porque aqueles que estão na prisão, aqueles que estão nas ruas, aqueles que estão embaixo das pontes, aqueles que estão na Cracolândia, todos esses, Deus tem um plano, são criaturas de Deus, são pessoas que Deus tem um propósito. Não podem ser pessoas que devem ser abandonadas, que devem ser desamparadas. Essas pessoas, elas precisam de um olhar diferente para encontrar uma nova oportunidade de vencer, uma nova oportunidade de caminhar e de seguir em frente. Então, assim, quando nós olhamos para essas pessoas, muitas vezes a gente vê a ação de Satanás nela. Nós vemos as drogas, nós vemos, quem sabe, a ameaça às nossas vidas. É um bandido, pode nos ser uma ameaça para a nossa família. Nós vemos tudo isso. Mas Jesus disse assim, quando você olhar para essas pessoas, olhe vendo que eu estou lá. Olhe como se vocês me vissem lá. Porque é nesse olhar que pode fazer toda a diferença.
É nesse olhar que a pessoa pode encontrar a chance de mudar de vida. As pessoas hoje só conseguem olhar a ação de Satanás, mas ela não consegue olhar o propósito que Deus tem na vida dessas pessoas. Então, quando nós olhamos para essa pessoa com um olhar diferente, estendemos a mão, fazemos algo para ajudar, para que essa pessoa volte a se reintegrar na sociedade, para que essas pessoas tenham que se alimentar. Quando nós dividimos o nosso alimento, a nossa roupa, quando nós compartilhamos, aí Jesus diz assim: vocês não fizeram para elas, vocês fizeram para mim. Porque eu quero te trazer um exemplo. Hoje, para quem é mãe, nós sabemos que alguém pode nos magoar, alguém pode nos machucar, e muitas vezes a gente deixa para lá. Mas não machuque os nossos filhos, porque quem acolhe os nossos filhos muitas vezes pode até ferir a mãe, mas se acolher o filho, quebrantou o coração da mãe. Mas quando machuca o filho, aí sim, comprou a briga com a pessoa errada. Assim é com Deus. Com Deus, nós somos filhos de Deus, somos criaturas do Senhor Jesus, somos criaturas de Deus, e Ele tem ciúme por nós. Independentemente das nossas ações, somos importantes para Deus. Precisamos ser bem cuidados, precisamos ser bem acolhidos. Então, assim, Deus, Ele está constantemente com o olhar para nós. Não adianta querer receber Jesus em casa. Não adianta querer acolher as pessoas por nível profissional, por nível financeiro. Não adianta se nós não sabermos ter um olhar humanizado, porque todas as vezes que nós olharmos para essas pessoas e imaginarmos se seríamos nós que estivesse lá, será que alguém conseguiria ver Jesus em nós? Quantas pessoas machucadas, feridas, quantas pessoas que estão lá porque achava que a solução seria aquela. Se enganaram, Satanás iludiu, Satanás frustrou, e depois elas não conseguem sair desse laço. E será que essas pessoas encontram um olhar diferenciado para encontrar uma nova oportunidade de viver e vencer na vida? Que a partir de hoje, essa mensagem possa te ajudar a olhar diferente para as pessoas. A saber que todos nós precisamos de um olhar humanizado. Precisamos que as pessoas olhem para nós e vejam Jesus e queira acolher-nos em casa e queira estender as mãos e nos dar o alimento, nos dar o cobertor no momento do frio. Que não sejamos egoístas, que não sejamos egocêntricos, porque Deus, Ele tem o mesmo propósito que Ele tem para nós, para mim, tem para você, tem para todos nós. Que Deus continue te abençoando, a você, a sua família, os seus familiares, aqueles que estão atrás das grades, aqueles que estão na Cracolândia, na prostituição, independentemente de qual seja a ação, que alguém possa olhar para essas pessoas e ver o propósito de Deus, ver Jesus nessas vidas, em vez de ver a ação de Satanás. E que essas pessoas sejam acolhidas, sejam trazidas aos braços do Pai, que possa receber um abraço tão significativo, que possa entender que realmente é o abraço de Jesus para a vida de cada um de nós. Beijos no teu coração. Fica com Deus.